Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, Curso Técnico em Finanças. A aula magna, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, o famoso PAI. É uma alegria imensa, é uma grande alegria mesmo contar com a participação, com a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Landry Salles, aquele abraço e muitos polos, muitas cidades que estão conectando, entrando em nossa sala de aula digital neste exato momento. Francinópolis, aquele abraço. Ribeira do Piauí, aquele abraço, gente linda, maravilhosa. Jusilene Lima, aquele abraço carinhoso e sem perder tempo. Sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Turma, gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário. Queridos e queridas, maravilhosos, maravilhosas, queridos e queridas competentes alunos e alunas do canal Educação, alunos de Francinópolis, Landry Salles, Ribeira do Piauí. Hoje nós queremos conhecer a divisão de poderes do Brasil e diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um dos poderes no Brasil. Vejam bem, o Brasil é um Estado. O Brasil é um Estado tripartidário. O que isso quer dizer? Que o poder no Brasil, ele é dividido em 3 instâncias. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Professor, o que cada poder faz? Qual é o seu papel na República Brasileira? O executivo, ele executa as leis do país. O legislativo, ele cria as leis que serão executadas pelo poder executivo. O judiciário, ele julga as leis e também interpreta as leis. O poder no Brasil, ele não está nas mãos de uma única pessoa. Ele é compartilhado, ele é dividido. Por quê? Qual a finalidade dessa divisão de poderes? Favorecer um Estado democrático, favorecer a democracia. Daqui a pouco vamos retornar esse assunto do sistema tripartidário brasileiro e vamos entender um pouco mais sobre cada um desses poderes, representantes e suas atribuições. Boa tarde, minha amiga Sandra Mota. Aquele abraço. Mas antes, vamos corrigir a tarefa de casa, a tarefa da aula anterior. Qual dimensão da tecnologia social foi descrita acima? Ou seja, qual dimensão da tecnologia social, que foi o tema da nossa aula passada, está sendo descrita neste pequeno texto? A tecnologia social realiza um processo pedagógico por inteiro. Ela se desenvolve num diálogo entre saberes populares e científicos, sendo apropriado pelas comunidades
que ganham autonomia. Então, veja bem Francinópolis, veja bem Landre Sales, Ribeira do Piauí. Se a tecnologia social é um processo pedagógico, a dimensão da tecnologia social que está sendo descrita é a dimensão da educação. Por quê? Porque a educação é um processo pedagógico. Para você que acertou aquele 10, mas é um 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela. Continuando, a segunda. A tecnologia social promove a democracia, acompanha comigo, promove a democracia e a cidadania. Ela se vale de metodologias participativas, buscando a inclusão e a acessibilidade. Vejam bem, promove democracia, promove cidadania. A dimensão, obviamente, é a dimensão da participação, cidadania e democracia. Para você que acertou, um 10, mas é um 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela. Francinópolis, Landre Sales, Parnaíba, aquele abraço carinhoso. Ribeira do Piauí, mais um abraço, queridos e queridas. Vamos agora começar a nossa reflexão sobre a divisão de poderes no Brasil, a divisão de poderes num país democrático como o Brasil. Porém, para entendermos essa divisão de poderes, precisamos entender esses dois conceitos: o conceito de política e o conceito de democracia. Acompanha comigo. Turma, convido cada um e cada uma a entrar comigo numa máquina do tempo. E nessa máquina do tempo nós vamos retornar há muito tempo atrás, há quase 3.000 anos atrás. Vamos retornar ao século 8 antes de Cristo, 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Naquela época, 800 anos antes de Cristo, começaram a surgir as primeiras polis, as primeiras cidades-estados da Grécia. Acompanha comigo essa marcação que eu vou fazer nessa figura. Acompanha aqui, ó. Tá acompanhando? Tá acompanhando? Acompanha comigo. Aham. Essa marcação que eu estou fazendo e que eu acabei de concluir nessa gravura é uma polis, uma cidade-estado grega. A parte mais importante de uma polis é essa daqui que eu vou riscar, ó. Essa parte aqui é a que nós chamamos de ágora. Ágora é a praça pública. Pensa na praça mais importante de Francinópolis. Pensa na praça mais importante de Landre Sales, de Parnaíba, de Ribeira do Piauí, de Teresina, por que não? Então, na praça mais importante da cidade, as pessoas na Grécia costumavam se reunir para debater os problemas de interesse comum, os problemas da polis. Por exemplo, atenção, cidadãos, hoje à tarde vamos nos reunir na Ágora para discutirmos sobre a falta de água na polis. Turma, agora vejam só comigo a sutileza da palavra. O nome da cidade é polis. Quem nasce na polis é político. E a discussão sobre a polis é uma discussão política. Guarda esses dois termos, polis, político e política. Os dois termos são política e política, para compreendermos esse segundo slide. Vejam bem, as pessoas iam à ágora
para discutir sobre os problemas da cidade. Surgiu na Ágora a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade. E essa ideia era revolucionária. Por quê? Porque antes da polis grega, o mais comum é que a lei fosse a vontade de uma pessoa. Por exemplo, Moisés, Antigo Testamento. Moisés era líder do povo que fugiu, povo escravizado, que fugiu do Egito. No deserto, Moisés apresentou os 10 mandamentos. Moisés apresentou 10 leis para o povo que estava no deserto e afirmou que essas leis que ele havia escrito eram vontade de Deus. Veja bem, a lei ela foi elaborada por uma pessoa que se afirmava autorizada por Deus para elaborar essas leis. Então, a lei era o rei, a lei era o líder, a lei expressava a vontade de uma pessoa. Na Grécia, essa ideia de lei como expressão da vontade de uma pessoa, ela foi superada pela ideia de lei como expressão da vontade de uma coletividade. A lei deve ser discutida e aprovada pela maioria da população e não apenas por uma única pessoa. Então, na Ágora de Atenas, os problemas eram debatidos pelos cidadãos. Quem conseguisse convencer a maioria da assembleia vencia as discussões. Surgiu assim o conceito de política. O que é política? Política é governar o destino da cidade, estado e país. A política trata das relações de poder. Então, muitas pessoas falam: eu não gosto de política, eu não gosto de político, político é tudo ladrão, político não presta. Amigo, você é um ser político, porque você mora numa cidade, certo? E nas cidades, as discussões sobre os problemas dela são discussões políticas. Todo ser humano é um ser político. Alguns se engajam mais na política, outros se engajam menos. Agora, olha só que interessante. Pois bem, surgiu um problema na cidade. Vamos supor, a falta de água. Surgiu um problema na cidade, a falta de água na polis. Uma pessoa pedia a palavra, ele subia uma espécie de tribuna e do alto dessa tribuna ele expressava o seu ponto de vista sobre o problema e ele apontava uma solução. Vamos supor que esse nosso amigo aqui, ele subiu à tribuna e disse: olha, acredito que a melhor forma de resolvermos o problema de falta de água é construirmos aquedutos que tragam a água daquele rio que está distante da nossa cidade até a nossa cidade. Quem concorda comigo? Algumas pessoas concordavam, outras não concordavam. Se ele conseguisse convencer a maioria das pessoas sobre as suas ideias, essa ideia era aceita como lei. Ela se tornava uma lei. É o que chamamos de democracia direta, está bem? O cidadão, ele expõe a solução para o problema, coloca em votação e, se for aprovado pela maioria, então essa sugestão, essa proposta se torna lei. Turma, olha só que interessante. Então, na democracia grega, surgiu a figura do político, do cidadão e o conceito de cidadania. Porém, a democracia grega, ela não era uma democracia plena. Por exemplo,
mulheres e escravos eram colocados de lado, não eram levados em consideração na democracia da Grécia. Porém, a essência da democracia grega, ela permanece até hoje. O que são os políticos? Somos nós, pessoas que nascemos na cidade. Todo aquele que nasce numa cidade, num estado, num país, é um político. Nós somos livres e iguais e possuímos dois direitos inquestionáveis, que eram os direitos que os cidadãos gregos possuíam em sua época. O primeiro direito qual é? A isonomia, igualdade perante a lei. Todos nós somos iguais perante a lei e devemos exigir que a justiça seja cega. Professor, que história é essa? A justiça ser cega? Sim, a justiça, ela precisa ser cega. Ela não pode olhar para a condição social da pessoa, ela não pode olhar para a renda da pessoa, para a etnia, para a religião, para a posição ideológica da pessoa. A lei, ela deve julgar segundo os fatos. Por isso dizemos que ela é cega. Quando a lei julga, ela julga fatos. Ela não julga as pessoas de acordo com critérios. Já falei, faixa de renda, status social e assim por diante. O segundo direito é o direito à isegoria. Direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deveria ou não realizar. Ahá, professor! Ahá! Nós não temos esse direito, professor. Eu não posso ir até a Câmara Municipal, eu não posso ir ao Palácio do Planalto, eu não posso ir ao Congresso Nacional, expor o meu ponto de vista sobre, por exemplo, obras públicas da minha cidade. Eu não tenho direito de isegoria. Você possui sim. Só que hoje esse direito é entendido de outra forma. Mais uma vez, olha aqui para essa gravura, para esse desenho. Olha só. Presta atenção comigo. Vou até mudar a cor da caneta para ficar mais claro. Ó, vejam bem. A pessoa discursa, as pessoas votam, a lei é aprovada ou não na hora, diante de todos os cidadãos da cidade. Isso aqui nós chamamos de democracia direta. Turma, é só usarmos um pouco a lógica. Naquela época, as cidades-estado não eram cidades como são atualmente. Atualmente, cidades possuem milhões de habitantes. E mesmo cidades pequenas do Brasil e do mundo, a maioria delas são maiores, né, em relação às cidades-estados, às polis gregas. Naquela época, era mais fácil, por questões de logística. Olha só o tamanho da cidade, o tamanho da ágora. Era possível você reunir todos os cidadãos nesse espaço. Cidadãos, no caso, homens. Era possível. Numericamente, era possível reunir as pessoas no espaço público. Hoje, isso não é possível. Até onde eu sei, por exemplo, Teresina não tem uma praça que comporta 1 milhão de pessoas. Francinópolis também não tem uma praça que comporte toda a população. E em Brasília não há um espaço que comporte 200 milhões de pessoas. É muita gente para pouco espaço. Então, a democracia direta, hoje em dia, ela é inviável. Ela acontece muito mais em pequenas discussões comunitárias, como, por exemplo, numa associação de moradores. O que nós fazemos hoje? Hoje, nós elegemos representantes, pessoas do Poder Executivo e do Poder Legislativo que vão até a tribuna, a ágora moderna, que é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, e nesses espaços eles vão exercer, vão me representar, e representar o meu direito de
expor e discutir opiniões sobre ações que uma cidade, um estado deve realizar. Então, hoje, o princípio da isegoria, ele ainda é válido, só que em vez da pessoa, ela própria, no espaço público, defender sua ideia, ela e mais um grupo de pessoas se reúnem e elegem um representante, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um conselheiro tutelar, um senador e assim por diante. Turma, então, o conceito de cidadania hoje, ele está associado ao conceito certo de cidadania, no qual a democracia acontece por meio da eleição de representantes. É por meio dos nossos representantes que nós, cidadãos, opinamos, discutimos, deliberamos e, claro, votamos na Assembleia, porque aquela pessoa está nos representando. É por isso que devemos ter muito cuidado na escolha dos nossos representantes, porque ele vai falar em nome de você. E se o que ele falar na Assembleia, na Câmara, no Congresso, certo, não representar você, você tem direito de não votar mais nele, porque ele não honrou o seu voto, tá bom? Continuando, turma. Alguns assuntos que eram discutidos na polis, alguns negócios, olha só que interessante. Costumes. Os costumes da polis, como, por exemplo, a religião. As leis eram discutidas na ágora, na praça pública, na polis. A elaboração das leis era direta, ela era desenvolvida nesse espaço. Erário público. O que é erário público? É o orçamento da cidade, onde deveriam ser aplicados os recursos da cidade e como conseguir recursos para as obras ou, por exemplo, para organizar o exército, a defesa e a guerra. O exército tem um papel importantíssimo na polis. Por quê? Porque o exército ele vai defender os muros da polis. O exército vai defender os muros da polis de ataques dos inimigos. E vai proteger também os grandes proprietários rurais que estão e outros habitantes que estão nos arredores da polis. Onde conseguir recursos para manter um exército profissional também era algo discutido na polis. A administração de serviços públicos, abertura de ruas, estradas, portos, construção de templos, fortificações, irrigação, obras de irrigação, também eram assuntos discutidos na praça pública da polis. Atividades econômicas, como a circulação da moeda, impostos, tributos, tratados comerciais, tudo isso era discutido na praça pública, na ágora da polis. E se você reparar bem, hoje nós discutimos ainda os mesmos assuntos. Nossos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, nossos representantes, eles discutem sobre costumes, sobre as leis, sobre orçamento, sobre as Forças Armadas, a construção, as obras que vão ser construídas numa cidade, num estado, numa região. Aí também sobre o sistema financeiro, a moeda, taxação e tributos. Por isso costumamos dizer que a democracia de hoje, ela é muito, muito inspirada na democracia grega, com uma única diferença. Na democracia grega, a participação do cidadão era direta. Na democracia atual, ela é representativa, ela é indireta, tá bom? Turma, para resumir, para podermos avançar, olha só, democracia grega. Todos têm o direito de participar
do governo da polis. Democracia significa governo do povo. Demos significa povo. Cracia significa autoridade. É o povo que constrói uma democracia. Hoje também, professor, sim, Baixa Grande do Ribeiro, sim, Francinópolis, sim, Landriçale, sim, Parnaíba, sim, Ribeira do Piauí, sim, Jusilene, sim, Joaquim. Hoje ainda o povo, o poder ainda está nas mãos do povo. Por quê? Porque é o povo quem vai legitimar os representantes por meio do voto. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Vamos agora falar nos princípios da democracia. E é muito importante você prestar muita atenção, porque as pessoas atualmente esqueceram quais são os princípios da democracia e hoje há muita gente falando muita besteira, muita bobagem, muita declaração ingênua sobre a democracia. Quer saber a primeira? Aí você está lá assistindo a televisão, aí aparece um representante do governo, digamos assim. Ah, estão torcendo contra. A gente não consegue fazer nada porque estão torcendo contra. Tem que torcer a favor. Tem que ser a favor. Não pode ser contra, não. Tem que apoiar. Não! Vou falar de novo bem forte. Não! A democracia só funciona se houver conflito. A democracia só funciona se houver conflito. Ela só funciona se houver pensamento divergente. O que não pode acontecer é o que está acontecendo na atualidade no Brasil, em que estamos deixando de debater questões sérias como desemprego, como alimentação, como moradia, como saúde e educação, para espalharmos baixarias. Isso é que não pode acontecer. Não pode acontecer. O conflito é saudável. O conflito entre a esquerda e a direita e o centro é saudável e é necessário para a democracia. Mas esse conflito, ele tem que estar, no nível da discussão de ideias e no confronto dessas ideias. Uma sociedade democrática, ela só funciona se houver governo e se houver oposição. Ontem a esquerda estava no poder, a direita atirava pedras. Normal. Hoje a direita está no poder e a esquerda atira pedras. Normal. Isso é conflito, isso é importante para a democracia. Por quê? Porque quem governa vai ter quem o fiscalize. E é importante esse confronto porque oposição e governo são complementares. Olha só, gente, parem de pensar como crianças. Parem de pensar ingenuamente que a nossa sociedade é uma sociedade unida e não é dividida. Nossa sociedade é dividida. Está muito claro, ficou agora mais claro, e é o que é mais chocante para muita gente que tinha essa falsa ideia de que o Brasil era um país do carnaval, é o país do futebol, é o país do samba, é o país da alegria, é um país isso, é um país aquilo, que todo mundo é alegre, que todo mundo é gente fina. Agora ficou mais claro e choca as pessoas mais ingênuas que nós somos muito diferentes. O Brasil, assim como qualquer país no mundo, é um país dividido. Professor, que tristeza. Não, que bom! Que bom! Que bom que somos diferentes. Que bom que nós estamos divididos. Porque assim aumentam os pontos de vista sobre os problemas do nosso país.
e possíveis soluções. O que não pode acontecer é violência, é baixaria, é linguagem chula, é linguagem vulgar, que é o que está acontecendo no nosso país nos últimos 4, 5 anos. Mas a sociedade ser dividida é bom. É bom porque é no conflito que a democracia respira. A nossa sociedade, né, as soluções para os nossos problemas, elas vão surgir das discussões entre as partes, os partidos. Você sabe por que o nome partido? O nome partido é porque representa uma parte da sociedade. Dependendo do nome do partido, você vai entender que ele representa uma parte da sociedade. Professor, seria bom tiver só um partido? Não. Quanto mais partidos políticos tivermos, melhor para a democracia. Quanto menos tivermos, pior. Porque quanto mais partidos políticos, mais grupos políticos, mais ideologias vão poder expor o seu ponto de vista. Nós não tivemos, por exemplo, nos últimos debates, nos debates presidenciais desse ano, não tivemos candidatos comunistas expondo a sua ideia. Isso é um problema. É um problema por quê? Porque a população fica sem conhecer o ponto de vista de um candidato comunista, por exemplo. Precisamos abrir espaço a cada vez mais setores da sociedade exporem as suas ideias. Porque assim é a democracia. Olha só mais uma vez essa foto. Olha só. Essa pessoa expôs uma ideia. Essas aqui apoiaram. Essa daqui não apoiou. São os partidos políticos. Cada um defende os interesses deles e daqueles que o elegeram. Então, turma, a democracia, ela é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Tá bem? Para com essa história de que está torcendo contra. Gente, sempre vai haver governo e oposição, sempre vai haver esse conflito e isso é muito saudável para a sociedade. Silvana Ferreira, abraço carinhoso. Salve, salve, minha querida. Segundo princípio, abertura. Na democracia, a informação circula livremente. É preciso que as pessoas tenham o seu direito de liberdade de expressão respeitado. Não pode haver censura numa democracia. As pessoas devem ter direito de expor suas opiniões, mesmo que sejam opiniões burras. Opiniões estúpidas e idiotas, como muitas que nós acompanhamos no dia a dia. Mas essa pessoa, ela precisa ter o direito de expor a sua opinião. Ela não pode ser censurada, porque hoje eu censuro uma opinião burra, amanhã eu censuro uma opinião divergente. Esse é o problema da censura. Agora, da mesma forma, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, mas eu ter consciência também que minha liberdade de expressão tem um limite. O limite é a outra pessoa. Se eu ferir a dignidade, a honra de alguém, eu posso ser processado pelo que eu disse. A liberdade de expressão, ela está relacionada, certo, à responsabilidade. Eu posso falar o que me der na telha, no YouTube, na televisão, mas eu devo estar preparado para alguém contestar o que eu disse judicialmente. Isso é democracia. Eu não posso impedir que você fale, mas eu posso contestar o que você falou. Entendeu? Não esqueçamos jamais dos princípios democráticos, porque hoje nós estamos esquecendo. Tá certo? Próximo, turma. Próximo princípio. Ó, vejam essa fotografia aqui. Essa fotografia é o gabinete do presidente. O gabinete presidencial. Por que eu coloquei uma poltrona vazia? Porque
A democracia, ela tem como princípio que o poder é um lugar vazio. Mas, professor, mas não tem lá o presidente, não está o governador na cadeira, não está o prefeito? Turma, o poder na democracia, ele deve ser acessível a todos os setores da sociedade. E o lugar do poder é um lugar sempre vazio. Ele é preenchido temporariamente com um representante. A pessoa que senta, vou puxar aqui uma cadeira para vocês verem. A pessoa que senta na cadeira presidencial. Estou me sentindo poderoso, Nina. A pessoa que senta na cadeira presidencial, ou na cadeira do governador, ou na cadeira do prefeito, ele deve ter consciência que ele está aqui, ó, temporariamente. O povo lhe confiou um mandato de 4 anos e pode lhe confiar uma reeleição de 8 anos. Vai depender de como você vai desempenhar o seu papel aqui nessa cadeira. Entendeu? Mas ele deve ter consciência que numa eleição o povo pode não querer que ele continue sentado aqui. E ele não pode ficar pegado, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Daqui não sai, não, ninguém me tira daqui não. Não sai daqui nem a pau não sai. Não, não é assim. Na democracia, quem está nesse lugar vazio, ó, ele não vai mais exercer o poder, ele se levanta, deixa o lugar vazio e ele fala para o outro, não consegui, é a sua vez, pode sentar. E a pessoa que vai sentar aqui, ela também tem a responsabilidade de fazer jus a essa cadeira. Se ela não conseguir, essa cadeira vai ser ocupada por outro. Percebem? É como aquela brincadeira da dança das cadeiras ao contrário. As pessoas vão sentando de acordo com o seu desempenho. Então, o poder na democracia deve ser sempre um lugar vazio. Ninguém deveria se apegar ao poder, tá bom? A sua presença, ela é transitória. Quem vai escolher? O povo. Quarto princípio que eu já disse é o princípio da representatividade. O que é representatividade? Falei agora há pouco. Não é possível mais a democracia ser uma democracia direta, com todo mundo na praça. Quem concorda comigo, levanta a mão. Quem não concorda, baixa a mão. Quem levanta... Não é mais possível assim. Hoje, a democracia ela é indireta, por meio de representantes eleitos. O importante é que nós podemos participar da eleição. Se você quer tentar sentar nessa cadeira, ou você quer, discutir questões da cidade na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, você, querido aluno, você, querida aluna, você basta se candidatar ao cargo. Olha, eu estou disposto a dar a minha colaboração. Percebe, então? Se as pessoas confiarem em você, elas votam em você. Se não confiarem, você aguarda uma próxima oportunidade para melhorar a sua votação. O povo, então, é o povo quem está no poder. Ele está no poder por meio dos seus representantes. Como os representantes são eleitos? Pelo sufrágio universal. Professor, o que é sufrágio universal? Que palavra esquisita, professor. Sufrágio universal, turma, é o voto. Sufrágio universal é o que nós chamamos de voto. Quando é que um país atinge o sufrágio universal? Quando o direito ao voto ele está acessível a todos os cidadãos, independente de alfabetização, de classe, de renda, etnia ou sexo. O Brasil, querido aluno, o Brasil, querida aluna, ele só atingiu o sufrágio universal em 1988, quando os analfabetos finalmente adquiriram o poder ao voto.
Mas a nossa democracia, ela é uma democracia que foi instalada, certo, com relação ao voto, em muitas categorias de pessoas que foram excluídas desse direito. Vejam só, em 1891, quando foi proclamada a República, olha só quem ficava de fora da votação. Quem era sem teto, quem era mulher, padre, pobre, analfabeto, membro de ordens religiosas, militares de baixo escalão. Esses não votavam. As mulheres só começaram a votar no Brasil há 90 anos atrás, em 1932. Hoje, todos os brasileiros podem votar, têm acesso à votação nos dias determinados, e incluindo os analfabetos. Os analfabetos, eles só não podem se candidatar. Eles são inelegíveis. Quem é analfabeto não pode se candidatar, não pode assumir um cargo. Por isso que, por exemplo, o Tiririca, em sua primeira votação para deputado federal, foi feito um teste para saber se ele de fato era alfabetizado. Parece-me que ele passou no teste. Continua. Continua porque passou, né, Marcelo? Só você mesmo pensar assim. Tá bom, gente? Mas, por exemplo, se você é preso, você não pode votar. Os presos são a categoria de pessoas que não podem votar. Não podem votar, estão lá nos presídios, aguardando o cumprimento da sua pena. Quando você é preso, você perde o direito ao voto, tá bom? A não ser que você seja um provisório, então você pode ir a uma zona eleitoral. Mas aqueles que estão no presídio não votam, está bem? Turma, esses são os princípios da democracia. Vamos continuar daqui a pouco falando um pouco mais sobre cidadania. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve, tchau!